Olá, sejam todos muito bem-vindos à primeira aula da nossa mentoria em grupo com o método Organize-se. A partir de agora, você vai estar passando por um momento de transformação para você e para o seu negócio. E para a gente dar início aqui ao primeiro pilar da mentoria, nós vamos falar sobre planejamento estratégico. Qualquer mudança que você queira fazer dentro da sua empresa precisa de um planejamento. E a nossa aula aqui de hoje é do planejamento aos resultados. Não é o que fazer, e sim como fazer. Então, a gente vai começar a falar sobre conceitos e ferramentas para que no nosso primeiro encontro a gente faça a aplicação na prática de todas essas ferramentas. Muito prazer, eu sou a Lorena Silvério, tenho a minha empresa de consultorias e mentorias empresariais, onde ajudo você a colocar a organização dentro da sua empresa, estruturar ela do jeito que você gostaria e, claro, trazendo realizações, lucratividade e também um negócio muito mais lucrativo. E aqui, na nossa aula de hoje, você vai aprender e desenvolver essas competências. As cognitivas, identificar o que você deseja para a sua empresa em curto, médio e longo prazo. As atitudinais, desenvolver novas atitudes empreendedoras. E as operacionais, aprender a elaborar claras e também com plano de ação. E aí, primeiro de tudo, nós precisamos entender o que é um planejamento estratégico. E o planejamento, ele é um conjunto de ações e atitudes que você precisa alcançar, que você precisa tomar, fazer para alcançar as suas metas e objetivos. Um ponto importante aqui é nós entendermos que objetivos e metas são diferentes. Objetivo é quando você quer algo. Meta é quando você tem uma quantidade a ser alcançada. Vamos pôr um exemplo aqui para a gente entender melhor. Quero aumentar o meu faturamento. Isso é um objetivo. Eu quero aumentar o meu faturamento em 10 mil reais. Isso é uma meta. Então, é muito importante, a gente vai ver uma ferramenta para a gente fazer isso, que você entenda a diferença desses conceitos para conseguir ter sucesso no seu planejamento. Aqui nós temos algumas peças que são importantíssimas dentro do planejamento estratégico, que é a clareza, a organização da sua rotina, definição de etapas detalhadas, definir prazos para cada uma dessas etapas, delegar cada uma dessas atividades ali definidas, também fazer o monitoramento de cada uma delas. Claro, celebrar cada resultado, cada pequeno passo que você der rumo aos seus objetivos e às suas metas também. Aqui eu quero apresentar para vocês os níveis organizacionais de uma empresa. É muito comum, quando nós começamos a nossa empresa, nós estarmos aqui no operacional. Qual é o problema de estar no operacional? Quando já faz tempo que você tem a sua empresa e você não consegue sair desse operacional. O motivo pelo qual eu desenvolvi o método Organize-se é ajudar você a sair do operacional apenas e estar mais atuante no tático e no estratégico também. Porque é a gente conseguindo atuar nesses 3 níveis que você vai fazer a sua empresa crescer. Vamos conhecer cada um desses níveis. O estratégico é o cérebro, é a parte pensante da empresa, que é onde você define o que fazer. O tático, agora que eu já sei o que eu quero fazer, agora é o como eu vou fazer isso. Qual é o planejamento? A etapa, o passo a passo para eu conseguir trabalhar em cima disso. E o operacional, mão na massa, o fazendo. E claro que quando a gente fala de você estar mais atuante no estratégico, no tático, você precisa desenvolver uma nova
habilidade aí dentro da sua empresa. Qual que é essa habilidade? Você conseguir organizar melhor a sua rotina e a sua gestão do tempo. Então, se você não tem o hábito de ter um caderno, de ter um papel para anotar a rotina do seu dia a dia, já separa um aí para conseguir fazer essa nova habilidade funcionar dentro do seu dia a dia. E aqui quero falar um pouquinho mais para vocês, até mesmo uma estatística do IBGE, de quando nós não saímos desse operacional, quando a gente só fica atuante nesse papel técnico. A maior queixa dos empresários é que acaba colocando as coisas no papel, mas não consegue tirar elas de lá. Então, segundo o IBGE, uma pesquisa recente de 2023, quase 60% das empresas acabam falindo nos seus primeiros 5 anos. Mas por quê? Se eu sou uma costureira, eu sei ali a excelência em questão de costura, conhecimento sobre os tecidos, eu fico apenas fazendo o operacional. Então, atendo o cliente, eu tiro as medidas e eu costuro. Eu faço isso todos os dias, todos os meses, o ano inteiro. Que momento que eu vou conseguir pensar em crescimento da minha empresa, que momento que eu faço ali um desenvolvimento da organização financeira. Eu não consigo fazer uma captação e fidelização desses meus clientes. Cliente sumiu. Faz 3 meses que esse cliente não me traz peças, não vem aqui me procurar e eu acabo não conseguindo atuar nessa parte. Porque eu estou muito no operacional. Você estando só no operacional, aqui com o seu papel apenas no técnico, a sua empresa não vai crescer. Por isso que planejar é fundamental para a saúde financeira da sua empresa e também para enfrentar as adversidades do seu negócio e do mercado que você atua também. E aqui nós vamos para a nossa primeira ferramenta, que é a análise SWOT, uma ferramenta de autodiagnóstico. Ela não é uma ferramenta fácil para ser feita ali de primeira vez, só que ela vai te trazer muita clareza. A análise SWOT, ela é conhecida também como análise fofa, que é uma técnica, uma ferramenta de planejamento estratégico, onde a gente identifica as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças que estão relacionadas a aspectos internos e externos da sua empresa. Vamos conhecer essa ferramenta? Então, vem aqui comigo. Essa é a carinha da análise SWOT, ou como eu falei para vocês, a fofa. Se a gente pegar aqui, ó, forças, O de oportunidades, F de fraquezas, A de ameaças. Fofa. Aqui, forças e fraquezas, elas fazem parte dos fatores internos, ou seja, são aspectos que nós conseguimos controlar e desenvolver, diferente das oportunidades e ameaças, que são aspectos externos. Entender melhor aqui como que funciona cada uma delas, a gente vai passar quadrante por quadrante. Por exemplo, forças. As forças é todo aquele diferencial que você tem dentro da sua empresa e que a gente pode e deve usar isso ali num momento comercial, de divulgação da sua empresa e de marketing. É o que torna a sua empresa como uma referência dentro do que você trabalha, dentro do seu segmento. Fraquezas são aqueles pontos que precisam ser melhorados e que eles vão atrapalhar você e seu negócio a chegar no objetivo e nas metas que você deseja. Então, Lorena, hoje o meu atendimento, ele não está 100%. Eu não consigo trazer um atendimento diferenciado. Então, é uma fraqueza e a gente precisa criar um plano de ação para melhorar isso, certo? E agora, indo para fatores externos, nós temos as oportunidades, que são aspectos do mercado. Será que hoje, dentro ali da costura, vamos continuar no exemplo da costureira, tem algo nesse segmento que eu consigo aproveitar?
Então, é algo que a gente pode colocar ali no nosso radar para, em um determinado momento oportuno, a gente consiga aproveitar ela. Ameaças é algo também que o mercado traz. Por exemplo, o aumento dos tecidos. Eu consigo controlar isso, ligar lá na indústria têxtil e falar, indústria, abaixa o preço do tecido, porque isso está encarecendo muito o meu serviço e isso está me atrapalhando? Eu não consigo controlar. Mas nós podemos pensar em estratégias para poder melhorar isso. Então, essa é a análise SWOT, onde a gente consegue fazer um autodiagnóstico da sua empresa. Aqui nós vamos ter a nossa segunda ferramenta, que é um quadro de priorização. É uma matriz que auxilia você na decisão de qual é o ponto mais importante que deve ser desenvolvido hoje na sua empresa. Então, aqui, uma ferramenta, ela vai se mesclar com a outra. Então, aqui, quando a gente pega fraquezas, por exemplo, dentre essas fraquezas, qual delas que está mais gritante, que está atrapalhando mais o meu negócio? Ou existe alguma oportunidade que eu possa estar deixando ela passar aqui na minha frente e que eu não estou aproveitando? Então, nós vamos colocar aqui no quadro de priorização. Aqui nós temos dois momentos. Primeiro, ali a gente pode colocar todas essas opções, tudo que você tem de pontos a serem melhorados, oportunidades, tá? E outras ideias que vão surgindo aí também. Aqui do outro lado, nós vamos organizar essas ideias por prioridade. Qual é aquele que eu quero solucionar primeiro? Solucionei esse? Então, depois eu vou para o segundo, para o terceiro, e assim eu sigo em diante. É uma ferramenta muito bacana que você não precisa ficar apenas usando ali no seu planejamento estratégico. Você pode usar no seu dia a dia com a organização das suas atividades também. Aqui nós vamos para a nossa terceira ferramenta do planejamento estratégico, que é a meta SMART, que é o conjunto de clarezas para conduzir a definição das suas metas e objetivos em diversas áreas da sua empresa. Essa daqui é a carinha da ferramenta, onde nós temos SMART e a definição de cada uma delas. O S é de específico. O que exatamente você quer alcançar? É como nós falamos antes. Quero aumentar o meu faturamento. O mensurável. Quanto para atingir essa meta? Eu quero começar a vender 30 mil reais por mês. O alcançável, como você vai fazer isso? Qual é a etapa, o passo a passo para você conseguir definir todo esse planejamento? O relevante, por quê você quer alcançar isso? É muito importante você ter clareza o porquê de ter essa meta definida. E o tempo, em quanto tempo você quer alcançar essa meta. Tendo essa meta bem específica do jeito que ela está aqui na ferramenta, fica muito mais fácil de definir ela e, consequentemente, alcançá-la também. E aqui, todo planejamento, ele requer um plano de ação, que é o conjunto de ações com datas e responsáveis definidos. Então, aqui nós temos qual é a meta que você quer alcançar, o que muda ao alcançar esse objetivo que você colocou aqui, quais são as etapas? Lembra aqui, ó, o alcançável, como você vai atingir a etapa por etapa, é ela que nós vamos usar aqui. Etapa 1, 2, 3, 4, e assim a gente vai detalhando cada vez mais o seu plano de ação. Para cada etapa, nós vamos definir um responsável. Lorena, hoje dentro da empresa é só eu, então responsável em todas as ações, todas as atividades sou eu. Ok, você vai colocar seu nome aqui em todas as etapas. E colocar também até quando que essa etapa deve ser definida, o dia e o mês, tá? Caso seja algum planejamento, alguma etapa que requer um investimento, a gente vai definir também qual é o valor para esse plano de ação, para essa meta
ser alcançada. Então, o plano de ação é uma das atividades que vai auxiliar muito vocês, porque ele vai estar ali no seu dia a dia. Lembra que eu falei para vocês que vocês iam trazer ali, desenvolver uma nova habilidade? É justamente essa gestão de atividades e de tempo, conforme aqui o seu plano de ação. E para a gente finalizar, eu gosto muito dessa frase, ela faz muito sentido para mim, que é: se você não pode mudar o vento, a gente não consegue, é um aspecto externo, mas você pode ajustar as velas do seu barco para chegar onde você quer. As velas do seu barco são os aspectos internos, aquilo que você pode modificar e melhorar. Gente, um grande abraço. A gente se vê no primeiro encontro da nossa mentoria em grupo para a gente aplicar todas essas ferramentas e que vocês vão conseguir definir o passo a passo para conseguir alcançar aí as suas metas com muito sucesso. Um abraço e até o nosso primeiro encontro.